Eu não sei se vocês estão acompanhando tudo que desenrolou com essa história do Jon Jones. Começou hoje de manhã com um postzinho no Twitter, uma página falando, nada com muito crédito, assim, nenhum veículo grande falando, e depois deslanchou e aí foi ladeira abaixo. Eu vou contar pra vocês tudo que tá rolando nessa história. Já sabem, né? Eu tenho pedido pra todo mundo, antes de começar a assistir, já deixa o like no vídeo pra você não esquecer, comenta alguma coisa, engaja com o canal, eu respondo todos os comentários e isso ajuda o YouTube a recomendar a gente para mais pessoas, tirar a gente desse shadow ban que a gente tá aí, onde o YouTube não recomenda direito a gente. Então, eu conto com a ajuda de vocês, deixa o like, comenta alguma coisa e bora pro vídeo. Eu não sei se vocês estão acompanhando tudo que tá rolando hoje com o Jon Jones. Na verdade, essa história toda aconteceu ontem. É que hoje, depois que faz o reporte da polícia, essas coisas, o pessoal começa a investigar. Aqui nos Estados Unidos a informação é pública, então o pessoal deve ficar de olho para ver o que tá acontecendo. Eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu de ordem mais ou menos cronológica, baseado em todas as informações que a gente viu até agora, né? Duas pessoas que trabalham para a nova agência antidoping que presta serviço pro UFC, que chama Drug Free Sports, apareceram lá na casa do Jon Jones. De acordo com o vídeo que ele postou, isso era no meio da tarde, mais ou menos. Bom, eles apareceram lá, e aí essa parte a gente sabe pelo reporte que a mulher preencheu com a polícia. Ela fez um boletim de ocorrência, e o que ela disse foi que eles chegaram lá para testar o Jones, e tava tudo certo. E aí que o Jones não conseguiu fazer xixi com o colega dela, e aí disse que ele começou a ficar alterado, e xingou, e falou, vocês vêm aqui muito cedo. E aí ela ficou com medo, parece que ele pegou o telefone dela que estava em cima de uma mesa e começou a filmar. A polícia confirmou que tem mesmo esse vídeo, mas que o vídeo corta na metade. Ficou tudo muito confuso. Essa parada aí, ela falou que quando ele reclamou que eles chegaram cedo, ele falou, você sabe o que acontece com pessoas que chegam muito cedo na minha casa e elas acabam mortas, e ela levou isso como uma ameaça. Ela disse que estava aterrorizada e que sofreu pressão psicológica e que não quis ligar para reportar na hora porque estava com medo do Jon Jones, e que aí parece que o Jon Jones se acalmou e aí conseguiu levar ele para fazer o xixi. Eles fizeram o xixi lá no potinho e tal, né? E aí voltaram, e aí depois disso ela se comunicou com o pessoal, com os superiores dela e reportou o incidente e falou que queria fazer um reporte policial, um boletim de ocorrência, né, que foi feito. E aí logo depois, aí hoje de manhã, quando estourou essa notícia, imediatamente, por causa do histórico do Jones, com razão, todo mundo fala, olha lá, de novo, causando problema, tendo problema, fugindo de doping, né, porque ele tem história dupla ali, né, ele tem a história da parada de violência, de ameaça, de agressão à mulher, com o outro problema de ter sido pego no doping. Então, ficou uma situação meio assim que todo mundo já começou a olhar e falar, de novo esse cara, que porra, o que vai acontecer, né? Bom, ele fez uma declaração e eu vou ler a declaração aqui pra vocês agora. Olha só, esse aqui é o post, vocês estão vendo na tela aí também. Eu quero esclarecer as notícias de que eu estava ameaçando a vida de uma agente antidoping e pegando o telefone dela. Eu quero clarificar que eu tenho vídeo dos dois agentes deixando a minha casa depois dos testes, onde a gente se cumprimenta e se abraça. Apesar de eu estar frustrado com a falta de profissionalismo dos agentes, eu usei palavrões por estar irritado e tudo acabou amigavelmente sem nenhuma ameaça. Eu estava celebrando o aniversário de um amigo aqui em casa e acredito que é completamente normal estar festejando no conforto da minha casa. Eu devo dizer que esse agente em particular não foi nada profissional e quebrou vários protocolos de leis da HIPAA, eu não sei o que significa isso. Em todos os meus 20 anos de carreira e sendo submetido a testes antidoping, eu nunca havia encontrado nenhum problema com nenhum agente do DCO. Esse é o lado do Jones. E aí, junto com esse post, ele colocou esse vídeo que vocês estão vendo agora aí, onde eles passam saindo, mostra os três saindo, a agente que supostamente foi ameaçada de morte por ele, dá um high five nele ali, o cara vai, o Jones bota a mão na cintura ali e acompanha eles até fora. O que vocês acham que aconteceu olhando nesse vídeo? Dá pra entender? Dá pra imaginar que alguém ali estava sofrendo algum tipo de ameaça? Poderia muito bem ter acontecido tudo que essa mulher falou, mas eu acho que é muito difícil, pelo que a gente viu no vídeo ali, ter sido nesse extremo como que foi divulgado, entendeu? Ele pode sim ter exagerado, ele pode sim ter passado do limite, xingado e tal. Ele fala que é pela falta de profissionalismo deles que ficou bem irritante. E aí é a hora que me deu vontade de fazer esse vídeo, porque eu pessoalmente já vi o pessoal, e olha que eu vi o pessoal da Ousada, e da Ousada já não era as mil maravilhas. Vamos dizer assim, não são pessoas
da área da saúde qualificadas para fazer o que eles estão fazendo. Eles pegam qualquer pessoa que está disponível ali, os caras ganham pouco, então já não é uma seleção muito rigorosa que é feita para esse pessoal que faz os testes nesses caras. Então, quando o Jones falou da falta de profissionalismo, eu já vi esses caras sendo testados pelos caras da Usada. E não é nenhum profissional qualificado que faz esses testes. Pelo que me falaram, essa Drug Free Sports, o nível baixou muito mais. Muito mais. É gente que não tem nada a ver com a história, que pega isso de bico e aproveita o caminho do trabalho e para na casa de alguém e faz um teste. Essa história do carro cheio de gente é verdade. O cara tava morrendo de pressa e o lutador falou, pô, o cara, não, eu preciso fazer esse teste. Ele falou, não, mas eu não tô em casa agora. Ele falou, não, então você precisa vir. Ele falou, não, eu tô aqui, você tem que vir aqui onde eu tô. Ele falou, não, mas tem que ser rápido, então. E ele achou estranho, sabe? Tipo, o que tá acontecendo e tal, não sei o quê. E a hora que o cara chegou aonde ele tava, ele viu que tava, tipo, mulher, 2 filhos e tal, não sei o quê. E o cara deixou a família lá esperando enquanto ele foi. Quer dizer, é uma situação extremamente complicada e eu consigo entender o ponto de vista do Jon Jones quando ele falou que o pessoal foi extremamente antiprofissional e que não seguiram protocolos e tal. E isso é um problema que vai ter que começar a ser falado, porque você vai lá fazer um teste num atleta do gabarito de Jon Jones, ou que seja do Charles, do Poatan, do Glover, Justin Gage, qualquer um. Eu tô falando dos brasileiros só pra me conectar melhor com vocês. Mas você espera que quando você chega pra fazer um negócio desse, um teste num atleta de nível mundial, um atleta de elite, que seja um negócio profissional, pô, que seja alguém da área da saúde sabendo o que tá fazendo, e esses caras normalmente não sabem. O que parece que foi o grande motivo que rolou desentendimento ali foi que o Jones não tava conseguindo fazer xixi na frente do cara, e a mulher ofereceu, acho que pra fazer um exame de sangue. E aí parece que foi quando o Jon Jones começou a se alterar. E aí você imagina, ver um cara qualquer da rua e fala, vem cá que eu vou botar essa agulha em você. É até engraçado a gente falar isso, porque é outro cara que também tem um passado completamente duvidoso, mas o Chael Sonnen falou a mesma coisa, eu já disse uma vez, vocês lembram disso? Que um cara veio mas e aí não era nem usada, não tinha usada, era comissão atlética. Um cara veio da comissão atlética e queria tirar sangue dele no banheiro do vestiário da academia, um negócio assim. E o cara falou, bicho, você não vai enfiar isso aí em mim aqui no meio disso daqui. Não funciona assim. Isso tem que ser higienizado, tem que estar num lugar limpo e não sei o quê. E você consegue imaginar praticamente a mesma coisa acontecendo ali. A mulher quer tirar sangue do Jon Jones no meio de uma festa na casa dele e o cara falou não. Se você falar não, você tá se fazendo de difícil. Esses agentes, vocês têm que entender que também esses agentes, eles chegam assim com o lutador com o rei na barriga. O cara é autoridade, o cara é um oficial, né, a serviço de uma empresa. E eu acho que a cultura que esses caras vão pra esse trabalho é pra pegar os caras mesmo fazendo coisa errada, sabe? Vai lá na casa do Jon Jones, vai treinar, vai testar o Jon Jones, vai lá, pega esse cara, que esse cara é um trapaceiro, vai lá que você vai pegar ele no dó. Então eu acho que o pensamento deles assim já é errado, sabe? A hora que eles chegam lá na casa do cara pra testar, eles já estão achando que vão pegar o cara trapaceando em alguma coisa, e isso tinha que mudar, tinha que ser ou num ambiente profissional, ou marca num laboratório e liga pro cara e fala, um laboratório na tua cidade, fala, para o que você tá fazendo hoje e vai lá e faz um exame, deixa lá no laboratório. Não precisava pegar esses caras da rua, um cara qualquer, pra ir lá na casa de um cara desse e tirar a onda com a cara do cara e de repente tratar o cara mal, porque aquela história da autoridade, né? Você dá autoridade pra uma pessoa que não é pra ter autoridade. Isso é uma receita pra desastre. Sempre vai ser. Porque não é todo mundo que sabe separar o certo do errado e que sabe fazer as coisas do jeito certo, do jeito que tem que ser feito. Eu quero saber o que vocês acham depois de ver esse vídeo, depois de saber do que a mulher falou. Quem que vocês acham que estão falando verdade? Se você acha que a mulher tem fundamento pro que ela tá falando, mesmo depois de ver o vídeo que o Jon Jones mostrou, que parece que tá tudo normal a hora que eles vão embora pra casa. E comenta aí, me diz aí o que vocês estão achando. Eu vou ler todos os comentários, eu respondo a maioria. E se você gostou do conteúdo do canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve e acompanha a gente aí pra ficar ligado em mais vídeos que nem esse. Valeu, obrigado, um abraço, até o próximo.